Eu acredito que um dia nós vamos viver somente de histórias. E isso começou na minha pré-adolescência. Na rua da minha mãe, onde tudo acontece, eu tinha uma amiga chamada Taizinha. Claro que eu e a Taizinha brigávamos muito. E um dia minha mãe chegou e disse assim: Larissa, você precisa ir pedir perdão para Taizinha. Eu falei: "Eu não vou pedir perdão, não." Minha mãe falou assim: Ah, você vai. Você vai porque a Taizinha tá com câncer. Ok, mas eu não vou pedir perdão para Taizinha. Eu não sabia o que era um câncer e muito menos que os adultos entendiam que quando a gente tem um câncer, que aquilo é na verdade uma garantia de que a pessoa vai morrer. Enfim, eu fui na casa da Taizinha. Quando eu cheguei lá, nessa Indaiatuba, gente, faz um calor que é meio fora da realidade. E pela primeira vez eu tinha visto a Taizinha, toda agasalhada, com touca, muitas cobertas e muitas blusas. Eu estava de shorts e uma blusinha de alcinha. Eu cheguei pra Taizinha e disse assim: "Perdão." E pensei: "Uau, agora eu entendi porque minha mãe queria que eu pedisse perdão pra Taizinha." Eu saí um pouco desconfortável enquanto a minha mãe ainda conversava com a mãe dela, e eu olhando pra ela com aquela pele já amarelada, eu pensei assim: "Poxa, se a Taizinha pensasse assim, do fundo do coração dela, que ela poderia se libertar disso, eu acredito que as coisas poderiam ser diferentes." Eu, tomada por um ânimo, cheguei e disse assim: "Taizinha, olha só, você já tentou imaginar que tem uma luz muito forte vindo em você e que isso te cura?" A mãe dela olhou e falou assim: "Larissa, você quer acompanhar a Taizinha na sessão de quimioterapia dessa semana?" Eu não queria ir, mas eu achei melhor ir. Ter acompanhado a Taizinha nas sessões de químio foi uma das melhores coisas que me aconteceu na pré-adolescência. Ali eu já comecei a entender um pouco mais sobre a vida. Ali eu comecei a ver algumas crianças que estavam passando por processos oncológicos, alguns pré-adolescentes e alguns adolescentes também. E mesmo olhando para cada um deles, eu sentia dentro do meu coração que se aquelas pessoas quisessem, elas poderiam se curar. Eu não conseguia aceitar muito bem que aquele momento seria o fim delas. Bom, o tempo passou e aquela experiência com a Taizinha foi algo incrível. Chegou a hora da faculdade. E, bom, eu não era uma boa aluna. As minhas notas eram sempre da média para baixo. Então, medicina não seria lá um caminho muito assertivo para mim. Então, eu disse para minha mãe que eu queria fazer psicologia. Eu venho de uma família com poucos recursos financeiros. E a minha mãe disse assim: Filha, vamos fazer alguma coisa que dá dinheiro, porque psicologia, no caso, não vai dar. E foi então que eu fiz uma faculdade comum e segui uma vida no trabalho comum, em uma multinacional, com todos os benefícios, e estava seguindo uma vida comum. Até que, surpreendida pela vida, a empresa que eu trabalhava há alguns anos e no qual eu tinha um destaque profissional, do dia para a noite fechou. Para minha surpresa, 12 dias depois eu engravido. E ali eu recebo uma intimação da vida para poder empreender. Empreendendo, eu fui seguindo um novo caminho profissional. E esse caminho profissional, ele só deu origem lá com a Taizinha. Então, olhando para aquilo, eu decidi fazer uma especialização em psicologia positiva e saúde no trabalho. Eu escolhi trabalhar com pacientes oncológicos em estado terminal. Tive o privilégio de participar, de fazer teses, né, em dois dos maiores hospitais hoje de referência no nosso país. Chegando ali, eu ainda era uma jovem com uma essência positiva até tóxica, porque eu acreditava de verdade que se as pessoas desejassem, que elas poderiam viver uma nova realidade de vida. Chegando ali, eu já tomei o meu primeiro balde de água fria. Zé Renato, diretor de uma das maiores multinacionais do nosso país. Zé Renato, ele foi criado numa classe média, ele atingiu os níveis mais elevados e ele trabalhava em uma sala extremamente luxuosa, com centenas de pessoas ao seu dispor. Quando eu conheci o Zé Renato, ele estava em uma sala de hospital extremamente luxuosa, com centenas de enfermeiros ao seu dispor. Quando eu falei para o Zé Renato sobre a minha tese, claro
que ele, muito cético, nem quis participar. Mas naquela conversa eu havia plantado uma sementinha no coração dele. O Zé, ele tinha poucos dias de vida quando eu conheci ele. No dia seguinte, eu voltei ao hospital e o pessoal pediu para eu passar no quarto do Zé. Quando eu cheguei no quarto do Zé, ele fez assim para mim: Olha, olha, eu fiquei a noite inteira fazendo isso daqui. No que eu olhei, eu pensei: gente, isso é muito feio. Ele disse: Olha, eu entendi. Eu entendi na nossa conversa que nós temos um país rico. Só que as pessoas do nosso país não enriquecem porque elas não sabem como. Então eu decidi criar esse blog, ensinando educação financeira para as pessoas. E eu compartilhei tudo o que eu sei aqui. Bom, o que aconteceu é que o Zé passou uma noite escrevendo um blog de um design lamentável e cheio de palavras difíceis. Provavelmente, ninguém ali, além dele, iria entender o que estava escrito naquele blog. Mas aquilo trouxe para ele um conforto tão grande e o Zé, ele saiu de dias para meses de vida. Eu terminei a minha tese e o Zé ainda estava fazendo tratamento no hospital. Olhar para o Zé me traz uma referência muito grande do que eu queria para minha vida, do que eu queria levar para as pessoas como sucesso profissional. Mas eu me encontrei mesmo quando eu conheci o Rafa. O Rafa, ele era um jovem de coração mole, daquele amigo ponta firme que a gente pode sempre contar. A mãe do Rafa falava dele com orgulho. Só que quando eu cheguei no quarto do hospital que o Rafa estava, eu vi um jovem totalmente apagado. Eu não encontrei aquele Rafa que o pessoal conhecia. Conversando com o Rafa, eu disse assim: Rafa, o que você gostaria de fazer? E o Rafa disse assim: Eu não sei, Lari. Eu passei a minha vida inteira fazendo o que as pessoas queriam que eu fizesse. Eu entrei num curso no qual não me satisfaz. Eu faço hoje um estágio numa empresa que não me satisfaz para que eu possa seguir o legado dos homens da minha família. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu fui olhar para os talentos do Rafa e encontramos uma inclinação à música. Eu lembrei que outros pacientes do hospital faziam ali umas rodas para compartilhar também experiências musicais. Convidei o Rafa para poder descer. Bom, o que aconteceu é que o Rafa recebeu uma dose de vida gigantesca naquela roda musical, e ali o Rafa ganhou ânimos de vida e ele conseguiu viver poucos meses a mais do que ele tinha para viver. O Rafa fez uma amizade tão forte com o pessoal do hospital que eles até falavam que iam fazer uma turnê. Eles chamavam de turnê sem volta. Sim, quando nós estamos em um estado oncológico, esse humor negro faz muito parte e é o que traz alívio para eles nesse momento. Tudo começou a dar muito certo. Os meus pacientes começaram ali a ter um resultado e eu achei aquilo incrível, extraordinário. Até que eu fui tomada por uma grande surpresa. O diretor do hospital queria conversar comigo. Naquele dia, eu entrei naquela sala e ela parecia mais o Polo Norte de tão gelada que ela estava. Olhando para aquela sala, ele me disse assim: Oi, Larissa, eu gostaria de entender o que é que você está fazendo. Eu tremia muito e disse para ele: Eu estou fazendo propósito. Ele falou assim: propósito. E o que é propósito? E eu quero perguntar para vocês: o que é propósito? Olhando para aquela Larissa, uma jovem totalmente empolgada pelos assuntos, a única coisa que eu consegui responder para o diretor daquele grande hospital foi: propósito é morrer em paz. Eu não sabia o que era propósito também, mas eu tinha claro que propósito era morrer em paz. Saindo dali, eu tive um grande salto na minha carreira. Eu me tornei uma das pessoas mais conhecidas e referência quando o assunto era propósito. Eu conquistei vários portais de notícia, levando a minha tese, transformando ela em metodologia. Compartilhei notícias no UOL, na Exame, várias entrevistas de TV. Eu estava presente nos maiores palcos do Brasil falando sobre o propósito. O que eu não sabia é que eu ia sair daqueles palcos para uma calçada do hospital. Era 19 de novembro de 2019. E naquele momento, eu tinha escutado do meu médico o seguinte: Larissa, vai para casa e aproveita esse Natal. Ele será o seu último. Você tem 3 meses de vida. Então aproveita o seu Natal. Saindo dali, eu pensei: bom,
naquele Natal, eu sabia que tinha algumas pessoas na minha vida que já tinham morrido para mim, mas existiam outras que eu queria de verdade estar mais perto. Eu entendi que alguns ciclos precisavam ser terminados. Ali eu comecei a olhar e falar: "O que é que eu me tornei? O que que aconteceu comigo?" Porque não era para eu estar surpresa desse jeito. Eu tô acostumada a ver as pessoas morrerem. E eu até sei como dar um tempo a mais de vida para elas. Mas o que acontece é que o conhecido se torna totalmente desconhecido quando o assunto é a sua própria vida. A partir daquele momento eu me lembrei que eu havia negado uma proposta profissional de formar outros terapeutas dentro da minha metodologia. Eu pensei, Deus me livre ensinar o que eu sei para alguém, porque o que eu sei foi algo que eu aprendi e que eu melhorei. Se eu ensinar o que eu sei para outra pessoa, essa pessoa com certeza vai melhorar isso. E aí já era. Eu não vou ter mais o reconhecimento que eu tenho. Eu vou estar formando concorrentes. Eu não quero isso. O que aconteceu é que quando você não tem mais o que você perder, você se torna quem de fato você é. E ter me tornado quem de fato eu sou fez com que eu enxergasse a vida de uma outra maneira. Eu comecei a entender que sim, eu poderia ensinar aquilo que eu sabia para as pessoas. E que na verdade era o que eu queria muito ensinar isso para elas. Tomada por todo aquele impulso, eu pego uma câmera e começo a gravar para disponibilizar numa plataforma digital, de maneira gratuita, tudo aquilo que eu sabia. Eu tinha pouco tempo, na época eu estava pesando 37 quilos e eu não ia conseguir fazer o tratamento por conta da minha condição física. Então ali eu comecei a gravar as aulas. Eu comecei a conversar com os amigos e dizer para ele: "Ei, eu posso dar uma aula gratuita para os seus alunos?" O que aconteceu é que aquilo começou a funcionar em mim. Eu comecei a melhorar. Eu comecei ali a responder melhor aos tratamentos. Quando você não tem mais nada a perder e você se torna você mesmo, você ganha a vida. E naquele momento eu descubro o meu propósito. Eu descubro aquilo que eu vim fazer aqui. Eu descobri que propósito não é um dom especial que ninguém tem. Propósito nada mais é do que você morrer em paz. E que sim, muitas vezes você vai sim pegar um conhecimento e transformar ele em algo extraordinário. Mesmo doente, eu segui dando as minhas aulas, consegui afunilar cada vez mais a minha metodologia, porque aí eu mesma estava testando em mim e consegui transformar 3 meses de tratamento em 3 anos de tratamento. Tem 2 anos que eu recebi o meu diagnóstico de cura. Eu estou curada. Isso. Obrigada. Obrigada. Isso acontece porque eu decidi viver aquilo que eu quis viver. Aquilo que eu de fato acreditava que era a minha verdade. Aquilo que de fato eu queria deixar no mundo. Agora, a grande questão é que a gente acaba se perdendo nesse negócio do tempo, né? A vida não é sobre quanto tempo temos, mas aquilo que fazemos com o tempo que nos resta. A gente tem a péssima mania de deixar tudo para o final. Até hoje, eu não entendo por que que a gente só come brigadeiro no final da festa. E se você rouba um brigadeiro antes, a pessoa te olha meio, meu Deus, né? A gente deixa tudo para o final. Mas será que de fato as coisas precisam ficar mesmo para o final? Por que que o brigadeiro a gente deixa para o final? Por que que o parabéns a gente deixa para o final? Por que que a aposentadoria a gente deixa para o final? Por que que a gente deixa para viver o propósito no nosso final? Eu acredito que as coisas podem ser diferentes. O que é que você tem deixado para o final? O que é que você tem deixado para depois? O que é que você está olhando e falando: depois eu faço, primeiro eu vou fazer dinheiro, depois eu vou fazer propósito. Será que vai dar tempo? Se você continuar vivendo dessa maneira, como você vai viver nas histórias das pessoas? Sabe, o Zé e o Rafa, eles não estão mais aqui, mas eles continuam vivos na minha vida e agora na vida de todos vocês através das histórias. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês. Se você continuar vivendo da maneira que você está vivendo, quais vão ser as histórias que as pessoas vão contar a seu respeito, para que você continue vivo? Um dia nós vamos viver só de histórias. Obrigada.